Oi, gente, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Eu vou falar um pouquinho sobre o procedimento legal para adoção e também o que teve de mudança em questão legislativa, né, para esse processo. Como todos sabemos, a adoção é um processo muito burocrático e também demorado. Como tinha muitas reclamações, né, tinha muitas críticas em relação a esse procedimento de adoção, foi implementada uma nova lei, que é a lei número 13.059, que faz com que esse processo fique menos demorado, né? Fique menos burocrático, então ali gera uma agilidade nesse processo. Mas isso não quer dizer que tornou-se rápido, né? Continuou bem burocrático ainda, né? Ainda demora bastante. E quanto aos pais que vão adotar, também é previsto em lei que eles têm a licença paternidade, né? De 120, 60 ou 30 dias, como pais, no caso, biológicos, né? Que tem aquela criança, então eles também têm essa licença. O processo de adoção ele é dividido em passos. O primeiro passo, né, quando você decide adotar uma criança, é procurar a vara de infância e juventude da sua cidade, com todos os documentos, CPF, identidade, comprovante de endereço, comprovante de renda, entre outros, tem muitos documentos. Informar ali, né, você vai abrir um processo. E também é importante declarar que qualquer pessoa acima de 18 anos pode fazer isso, mas você precisa ter uma diferença de 16 anos entre a criança e o adolescente adotado, né? Então precisa ter essa diferença e não necessariamente, né, precisa de um estado civil específico. Ok. Feito isso, né, o processo ali, se você cumprir certinho os requisitos, vai iniciar o processo e você vai entrar para a fila de adoção. A partir do momento que você entrou para a fila de adoção, pode levar anos, né, até você conseguir ali próxima fase, né? E a partir do momento que você consegue, né, que surge ali uma criança, você vai precisar fazer também um curso psicossocial de preparo, né, um preparo psicossocial para aquela criança e também passar por uma entrevista técnica para saber se você realmente tem as competências, se você é apto para receber e para ter o cuidado, ter tudo que aquela criança precisa, né, se você é apto para com isso. Ok, provado, né, que você é apto e tal, deu certo a entrevista técnica, deu certo também o seu curso, os seus testes, passa então para a próxima fase, que é conhecer a criança. A criança ela também vai ser entrevistada, também vai ser levado em consideração o melhor interesse da criança, né, que isso é o que define a lei. A lei ela é baseada no melhor interesse da criança, então a principal pessoa, não privilegiada, né, mas a principal pessoa ali, a mais importante naquele processo é a criança e o interesse dessa criança, então é o que é mais levado em consideração. Claro, né, também tem as condições dos pais, mas esse processo é muito importante. Então, feita a entrevista com essa criança e deu tudo certo, né, e o relacionamento dos pais também, né, se for aprovado com a criança, provar ali que vão conseguir dar uma continuidade, for efetivo, aí sim que passa pro processo do juiz, né? E se for proferida a decisão pelo juiz, aí você pode estar realizando, né, esse processo vai, na verdade, dar início, né, da entrada nas documentações, certidão, etc. Então, é esse período, desde o período que você decide adotar até o período que você efetivamente adota, é um período muito longo, pode levar muitos anos, e nem sempre dá certo, né? Porque, como eu falei, é um processo muito burocrático, ele envolve muitas documentações, muitos processos, muitas fases. E, claro, ele é bem mais detalhado. Eu vou deixar compartilhado com vocês o nosso documento, para que vocês possam ler de ponta a ponta, né? Desde o primeiro processo até o último, porque eu passei aqui bem rápido. Por conta do nosso tempo também, a gente não tem muito tempo para apresentação, então eu quis informar vocês, mas de uma forma bem breve, né? Tem muitos detalhes nessas entrelinhas que eu passei. E é importante a gente conhecer, porque é um tema que a gente ouve muito falar, assim, da dificuldade, mas a gente não sabe exatamente como funciona. Então, acho que é de interesse de todos também conhecer, né? Para conhecimento de todos. Ok. Lembrando que outra coisa, que no artigo 43 do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também precisa estar em acordo com essa adoção, que valoriza logo o melhor interesse da criança. Certo. As considerações finais, né? Vamos passar aqui para as considerações finais. Sobre todo o processo. A gente tinha o objetivo, né, de analisar e recolher as informações acerca
desafio, né, de nova configuração familiar e, né, da adoção por casal homoafetivo, né? Então, a gente reuniu essas informações legislativas, as contribuições governamentais, mudanças de leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente também falou, o processo histórico. Então, a gente conseguiu atingir nosso objetivo, né, que foi recolher essas informações, analisar, ver exatamente como funciona. E a gente concluiu que, de fato, ainda é um tema muito polêmico, né, um tema que socialmente ele é dificultoso, porque a sociedade ainda está muito enraizada em quesitos, não sei se homofóbicos, mas com resistências muito fortes em relação à adoção por pais homoafetivos, né? E as principais colocações que surgem, né, os pontos que surgem dessas colocações da sociedade são justamente a falta de referência de uma figura ou feminina ou masculina na relação, né? Então as pessoas se preocupam muito de que, nossa, vai ser uma família sem essa referência. Então como que essa criança vai ter essas referências? Vai ter fora de casa? É um tema discutido. O preconceito, né? Que as pessoas, no caso, né, julgam. Esses são os pontos que surgem a partir das resistências. O preconceito que essa criança vai sofrer em meio social, porque vai ter 2 mães ou 2 pais, ou enfim, não vai ter o modelo tradicional familiar. Então também é um ponto, né? Isso pode acarretar traumas na criança, né? Ela pode crescer ali com ou sofrimento psicológico que muita gente considera que não seria necessário se fosse adotada por um casal heteroafetivo. E também tô só conferindo aqui pra ver se não esqueci de falar nada. E também a questão que muita gente tem a ideia errada, né, de que as pessoas homoafetivas são depravadas ou não possuem, vão orientar ou impor a orientação sexual dessa criança também, e como será o desenvolvimento dela e educação também ao longo do tempo. Então, esses são os principais pontos que surgem a partir dos paradigmas, né? E é isso, gente. Queria agradecer. Boa noite. Tchau, tchau.